Fala, rapaziada, estamos aqui, quinta-feira, o segundo episódio. Fala aí, Fabinho, que o Fabinho chegou. Boa noite, galera. Estamos aqui com o segundo episódio com a dona Ana Lu, pastora, assistente social, e hoje fazendo um trabalho fenomenal com o egresso do sistema penitenciário. É isso, Robinho? Verdade, verdade. Ó, você que aguardou aí, ó, não perca. Esquece Agora é o seguinte. Dá o like. Prepara, segura, que lá vai. Não, e não esquece de se inscrever, cara. Tem que se inscrever. Isso aí, falar. Se inscrevam no canal, Vai, dê um Fabinho. like, compartilhe, passem para os seus familiares, para os amigos, para todos, para seguir a gente também e assistir todos os episódios. Não percam que são todos muito interessantes. E estamos aqui nessa quinta-feira entrevistando a senhora Ana Lu, que é uma excelente assistente social, faz um trabalho fantástico. E vocês agora vão começar a saber o motivo qual levou a ela a se tornar assistente social. Dona Ana Lu, boa noite. Boa noite. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Uma honra para nós, principalmente pelo trabalho que a senhora exerce, ajudando muitas pessoas que às vezes nem sabem dos direitos que elas têm, né? Verdade. Então, dona Ana Lu, o que levou a senhora a seguir esse caminho, seguir essa profissão tão bonita que é a do assistente social? O que levou a senhora a pensar, a estudar, entrar na faculdade, fazendo serviço social? Bom, toda conquista, ela tem uma estrada, né? E a minha estrada foi através da dor, né? No ano de 2000, eu me deparo com um sábado pela manhã, com 11 viaturas paradas na porta da casa da minha mãe, com policiais dentro da casa, que meu irmão havia praticado um assalto num banco e ele tirou o pino da granada e todas as manchetes de jornal, ele na primeira página. E aí, eu sou a irmã mais velha, os meus pais, no meio dessa situação, para poupá-los, eu assumo a responsabilidade, né? Meu irmão vai para a Polinter, na época era Polinter. Eu estava grávida do meu filho, acho que eu estava com 7 meses de gravidez. E começo a visitar o meu irmão e começo, né, fazer tudo o que deveria fazer para poder ver o que estava acontecendo. E nessas visitas, ele vai transferido para o Muniz Sodré, na época. E eu começo a ouvir as histórias das filas, né? As dificuldades das pessoas, as deficiências, a fragilidade daquelas famílias, né, naquela situação. Na minha época, a visita era bem dolorosa, era muito humilhante, porque hoje em dia tem o scanner, mas naquela época não tinha o scanner. Naquela época, a gente precisava tirar a roupa, se abaixar, e aquilo era muito humilhante. E ali a gente começa a escutar as histórias das famílias, as dificuldades, e eu falava assim, meu Deus do céu, eu já era cristã, né? E eu falava assim, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, como eu falei aqui do programa da rádio, eu começo a fazer o programa na rádio, na Vila Kennedy, e as pessoas que ouviam essa rádio era o sistema prisional. E eles começam a escrever, e eu começo a responder aquelas cartas. E aí eu consigo acesso para entrar no Bangu 7, como foi falado aqui no episódio anterior, de como foi. E dali a gente começa a criar um vínculo naquela unidade prisional com aquelas mulheres, comecei a trabalhar, e a diretora daquela unidade, ela começou a me incentivar. Ela falou, Ana Lu, você precisa fazer serviço social, você precisa. E eu começo a entender, como pastora, que eu precisava realmente fazer serviço social. Por quê? A igreja, ela trabalha o céu, ela trabalha o cidadão para ir para o céu. E muitas vezes, eu posso falar que eu sou pastora, as pessoas não trabalham as dificuldades que existem na caminhada. Porque é muito fácil, alguém vem para Jesus que vai ficar tudo bem. Ei, não vai ficar tudo bem, não. Você vai ter dificuldade, sim.
Você vai ter os entraves que existe. Nós estamos numa terra que não é nossa. Nós estamos numa sociedade que tem doença, que tem desemprego, que tem todas as fragilidades. E aí, o que acontecia? As pessoas se convertem no cárcere, né? E sai. Quando ela depara com as dificuldades que tem, o preconceito, os entraves, ela não consegue se firmar, ela acaba voltando a praticar. E muitos até fazem um julgamento, né? Tipo assim, só porque estava na cadeia virou crente, agora já não é mais, já voltou para a vida errada. Mas não, eu entendo que a igreja, ela trabalha o céu, mas vai além, porque a gente tem as dificuldades. Jesus, ele levou sobre si todas as enfermidades, levou, mas isso não significa que eu não vou ter enfermidade. Verdade. Só que eu tenho que estar preparada para esses dias. Então, quando o meu irmão entra para o cárcere, foi um choque muito grande para a família. Nós tínhamos uma vida organizada. Meu pai, ele era funcionário da Souza Cruz. Meu pai ganhava, né, como pobre. A gente tinha uma vida equilibrada. A gente, né, tinha um lar saudável, com princípios que nós aprendemos. Mas, infelizmente, ele teve essa escolha. E aí começa a um reviravolta, né? Meu pai, ele fica com muita vergonha, ele vende a casa dele, vai embora. Ele não consegue lidar com essa situação do filho. E meu pai adoece, né? Mais futuramente, meu pai tem Alzheimer e ele vem a óbito. E aí essa dor da minha casa fez eu olhar para o outro, né, de fazer alguma coisa. Eu entendo que tudo foi um propósito. E meu irmão, ele morre em 2011. Em 2011, ele já havia saído do cárcere, ele estava trabalhando, mas, infelizmente, ele se envolve e ele é assassinado. Confesso para vocês que eu fiquei 1 ano da minha vida me questionando. Eu dobrava os meus joelhos todos os dias para dormir e perguntava para Deus por quê, acerca da salvação dele, porque falei, poxa, Senhor, depois de tudo que a gente viveu, de todas as experiências ruins, eu ainda vou perder ele pro cão. E uma certa vez, depois de 1 ano, isso é uma experiência muito, muito individual minha, né? Eu fui para uma igreja na Penha, um pastor que não sabia nada da minha história, nada da minha vida, que quase ninguém consegue associar o meu irmão a mim, porque nós somos bem diferentes, né? Só as pessoas bem antigas mesmo que sabem que eu era irmã dele. Quase ninguém, até hoje, ninguém consegue associar, né, pela conduta dele e pela minha conduta. E aí esse pastor é usado para mim, pedindo para me parar de questionar, que o perfume foi quebrado, o cheiro subiu e que eu levantasse a bandeira branca que dele o Senhor cuidava. Então, ali acabou. Eu entendi o propósito de Deus. E aí eu entendo que eu pego esse amor pelo cárcere, porque eu acredito que Deus transforma vidas. Eu me magoava quando eu ouvia bandido bom, bandido morto. Eu sou de uma igreja num conjunto militar. E tinha um pastor que ele sempre falava isso. E um dia eu peguei o microfone e falei assim, bandido bom e bandido morto porque não é na sua casa. Porque o dia que for na sua casa, o seu discurso muda. E ali eu passou a respeitar, e ele passou a ter outro olhar, né? A gente foi falando, porque quando a dor chega na sua casa, a sua conduta muda. Acho que foi ontem que eu escrevi sobre isso, sobre verdade. A verdade, ela é uma construção. Ninguém tem a verdade. E como um pastor que lê a palavra de Deus, prega o amor, e ele vai dizer que um bandido bom é um bandido morto. Na verdade, são culturas, né? A verdade, assim, infelizmente, eu não vou julgar o pastoreio dele, né? Porque eu creio que depois disso ele mudou. Mas, na verdade, são os pré-julgamentos que nós criamos a todo instante. Até né? porque, então, ele também não leu... As pessoas leu... têm dificuldade, né? Esse pastor, ele não leu que Jesus foi pregado na cruz com dois ladrões do lado. Um foi salvo, né? Um dos ladrões da cruz falou, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu paraíso, né? Quer dizer, se arrependeu. Então, Jesus salva um ladrão na cruz, né?
E aí, como é um pastor de uma igreja... Mas aí o que acontece? Né? A transformação, eu falo o seguinte, a pescaria ela é assim, quando você joga a rede, vem peixe de tudo quanto é tipo. Alguns aproveitáveis e outros não. Tem peixe que você lava e pode fazer. Tem peixe que você tem que tirar a escama e fica tudo certo. Tem peixe que você arranca a escama e depois você tem que arrancar de novo, você tem que arrancar de novo. É o ser humano. O ser humano é complicado. É o ser humano. Né? E aí eu tenho certeza que cada sofrimento que a pessoa passa é um aprendizado. Às vezes é necessário a gente passar por uma adversidade para a gente entender. Se eu não tivesse com meu irmão passado no cárcere, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, será que talvez eu estaria hoje trabalhando como assistente social? Deus tem um propósito, entendeu? Então eu precisei passar pela dor para entender que vai além. E a profissão é uma vocação, né? Eu acredito no ser humano. Enquanto eu puder investir, eu vou investir. E foi aí que eu cheguei no cárcere. E só que quando eu me formo, eu não vou para o cárcere. Né? Eu passo a trabalhar no abrigo Cristo Redentor, que é um abrigo de idosos que tem ali em Bom Sucesso. Eu entrei ali em 2015, né? E começo a trabalhar ali e estou bem distante do cárcere. Eu nem imaginava mais eu trabalhando no cárcere. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o seu irmão. Chegou a conversar com o seu irmão por que dele ter entrado pro crime? Porque, como você falou, a sua família era bem estruturada. E o que tu achou disso do seu irmão? Olha, meu irmão, quando ele entra pro crime, ele tinha 19 anos de idade. Ele era um menino, né? Quando ele comete esse assalto, ele era um menino. Eu creio que a vaidade, a Vila Kennedy... Hoje, eu não sei como é que está hoje com relação... O tráfico, ele se sobrepôs. Mas, naquela época, era só assalto. E, assim, você parava na praça da Vila Kennedy, era motão, tênis de marca, aqueles meninos. Era o encontro, assim, né? Era o encontro. E as más conversações corrompem os bons costumes, né? E ali você lida... meu irmão, uma vez, ele falou assim para mim, Ana Lu... Fala para o pessoal da igreja, não vim evangelizar aqui no presídio, não. Fala para ir para a porta das escolas, porque é lá onde tudo começa. O jovem, né? A juventude. Ele falava sempre isso. Foi na porta da escola que eu ouvi as primeiras conversações. Quer dizer, ele já estava te dando uma dica. E ele falava assim, manda o povo ir para a porta da escola, fazer um trabalho com aqueles meninos que estão indo para a escola. Porque, assim, você está num bairro, né, que as pessoas têm dificuldade financeira. Aí esses meninos, quem são os ídolos desses meninos? É aquele cara que está com motão, é aquele cara que está com uma roupa de joias, carro bonito. Passa a ser o ídolo. Talvez ele dentro da casa dele ele não tenha uma referência de um pai, de uma família, que não foi o caso do meu irmão. Mas muitos deles são assim. Quando você vai fazer um estudo de uma pessoa, de um jovem, eu trabalhei em acolhimento de jovens, que você vai montar a história, eu até falo assim, quando alguém fala assim, esses meninos aí que ficam aí roubando os outros, roubando o celular, não sei o quê, esses ladrãozinhos, esses jovens, esses adolescentes, aí vai, não fica preso, não sei o quê. Puxa a história. Será que esse menino teve uma cama para dormir? Será que ele teve um pai? Complicado, né? Não sabe nem o que ele passou, né, na sua infância, né? Existe maus tratos. Existe assim... Ele é filho de uma revolta, histórias e histórias. Eu não tô querendo dizer que a pessoa faz porque não teve. Não justifica. Mas existe base, alicerces. E muitos desses não têm. Das pessoas que estão lá no cárcere. Que estava ali na comunidade, que a mãe... Eu vi aqui a história da bandida, né? Eu cheguei a ver na Netflix. É real. Eu encontrei isso dentro dos acolhimentos institucionais. Quando eu tenho que fazer um estudo daquele adolescente, que eu tenho que visitar a família, que eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que buscar toda a história. Eu contei aqui de um menino que fica na minha casa, ele queria estudar. E ele denuncia a mãe porque queria estudar. E quantas pessoas estão na comunidade que as crianças não vão para a escola porque os pais estão lá na Cracolândia? Qual é o futuro dessas crianças? Se não tiver uma intervenção estratégica.
vai se reproduzindo, as histórias se repetem. Isso quando até os pais prostituem próprios filhos, Os filhos vendem os próprios filhos. Eu tenho uma história de um menino que ele tinha uma cota para chegar dentro de casa. Se ele não chegasse, ele apanhava. E você pergunta, o que você vai ser quando eu crescer? Quando eu crescer, eu vou matar o meu pai. Já está revoltado, né? E como um sistema para você quebrar, para romper isso aí? Tem que ser um trabalho de investimento, de amor, de cuidado. E aí eu me vejo assim, como eu falei aqui, a minha profissão, eu me sinto vocacionada. Porque se eu fosse falar assim, eu trabalho por causa do meu salário, eu não trabalharia. Porque é desvalorizado. Você vê o professor, tantos outros, né? A gente não tem um salário que deveria ter pelo que a gente faz. Mas eu trabalho, eu ainda consigo trabalhar porque eu amo o que eu faço. Eu acredito nas pessoas. Primeiro porque esse amor não é meu, ele vem do alto. Foi Deus que me deu, né, que fez brotar em mim. Porque, como você falou, um pastor... Nós, seres humanos, nós falhamos o tempo inteiro. Eu costumo dizer que tem um provérbio anglo-saxônico que diz assim... um pássaro, uma vez com a asa quebrada, ele nunca mais voará. E a palavra de Deus, ela vai quebrando todos esses paradigmas aí desse provérbios, porque todos os homens da Bíblia tiveram asas quebradas. E todos nós que estamos aqui hoje tivemos asas quebradas. A sociedade toda tem asas quebradas. E Deus nos leva a lugares inimagináveis, quando a gente se coloca naquilo que Deus tem para nossa vida. Posição. Tirar uma dúvida aqui, só para o pessoal vai querer saber. Quem foi seu irmão? Eles vão querer saber qual é o nome do teu irmão. Meu irmão se chamava Francisco. As pessoas conheciam ele como Chiquinho. Ele era um lourinho dos olhos azuis. Chiquinho. Dona Ana Lu, voltando um pouquinho atrás, quando a senhora falou dos salários que são defasados, eu vou até um pouco mais além com relação ao serviço social, aos professores. Fora a questão salarial, a questão do desrespeito, né? Muito. Hoje sofrendo... Eu sou de uma época, dona Ana Lu, que a professora era como se fosse uma segunda mãe. Isso aí. A professora puxava até a orelha. Eu lembro disso. Eu tive a orelha puxada. Eu fui beliscado com a régua na cabeça. Para de conversar. Hoje, se a professora fizer isso, ela vai presa. Na verdade, os alunos não respeitam em nada. Eu já vi vídeo, dona Ana Lu, de aluno dar soco no rosto de uma professora. Soco no rosto da professora. Dar cadeirada na professora. Isso não existe. Uma outra situação que me marcou muito, inclusive quando eu saí da prisão em 2016, que houve uma greve dos professores estaduais e municipais também, acho que todos juntos. E foram fazer um manifesto no centro da cidade e colocaram a polícia, o batalhão de choque, para combater aquele manifesto. E eu vi senhoras idosas jogando bomba, dando tiro de borracha, dando cacetada em professores. Assim, eu sei que ali o policial estava cumprindo uma ordem, mas uma ordem absurda não pode ser, né? Cumprida, porque se ele pensar um pouquinho, ele tinha que ver, caramba, uma professora daquela aí de 60, 70 anos... Foi a que contribuiu para a formação dele. Para a formação dele. Ele tinha que parar e pensar um pouquinho, pensar com o coração. Não pensar só assim como policial, como eu sou policial, eu sou isso, aquilo, eu tenho que combater. Não, porque ele não está combatendo o mal. Não está combatendo um crime. Na verdade, a gente está vivendo uma era digital muito perigosa. As pessoas deixaram de fazer leituras, né? As pessoas deixaram de... Vai pelos fake news, né? Pelas suposições. E a leitura, ela faz você voar, ela faz você criar asas. E essas pessoas que estão no sistema, trabalhando... Na verdade, nós estamos com uma população completamente adoecida. Profissionais da polícia militar, está todo mundo adoecido. Se você vê
A quantidade de professores e policiais encostados hoje é surreal, por causa do adoecimento, né, mental. Por quê? A era digital. Antigamente a gente não tinha essas coisas, né, na rede social. E hoje as pessoas criam movimentos infundáveis e criam situações terríveis. Antigamente, na minha época, para você fazer uma pesquisa, você tinha que ir para a biblioteca. Hoje em dia a pessoa vai... no Google. Não, Vai na agora internet, tem a não sei o quê. Que você Aí- bota o texto e já monta o texto para você. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Então as pessoas estão deixando Estão deixando de pensar, de pensar, E de pesquisar. de E pesquisar adquirir e conhecimento. de adquirir conhecimento. A leitura, eu falo que você falou do pastor, a Bíblia é um livro como qualquer outro. E para ela ter vida, você tem que estar alinhado, primeiro, ao Espírito Santo de Deus. E sem a comunhão, O cara fala o que ele falou. ele fala o que ele falou. É. Tá faltando comunhão. Um pastor não pode falar que um bandido bom é um bandido morto. Mas não. por que esse lema veio? Porque a questão foi a gente já expandida sabe quem nas, foi redes, que ficou com esses nas papos. redes sociais. Ah, não. Né? Se tornou um... Como é que dá um nome? Isso reverbera, Bordão. né? Isso aí. Vira um bordão que Bordão. reverbera. Ó, Um bordão. a não ser que seja morto para o mundo e renascido para Cristo. Isso aí. Eu falei essa Pode ser que ele use isso, né? Não, eu falei. semana falei. passada com aquele incidente que aconteceu na Avenida Brasil, né? Daquela incursão, daquele tiroteio, do óbito do trabalhador. Eu falei, 3 trabalhadores mortos, É. né? o Rio de Janeiro ele está vivendo um momento de luto. Eu costumo dizer, como profissional, como ser humano, como pastora, que o maior crime está na caneta. Sim. O crime começa na caneta. Poder da caneta. Se o tráfico aumentou, se o poder paralelo aumentou, porque hoje houve falhas na caneta. Porque hoje em dia as pessoas procuram os seus próprios interesses, né? Verdade. As pessoas não trabalham para o outro, trabalham para si. Pro bolso. Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito amargo, né? O Rio de Janeiro ele está vivendo um momento muito amargo. Também estamos nos fins dos tempos, né? Apesar que eu costumo dizer que também não vai mudar, né? Porque isso Pra aí tem que quem acontecer entende, porque é para se cumprir, né? Mas, enfim, a falta do respeito, a falta da comunicação, isso começa dentro da própria casa, né? Falta de amor também, Falta né, de dona Ana amor. Lu? Eu vou dizer para vocês assim, eu casei muito nova, né? Eu vou fazer 34 anos de casada. E uma coisa que nós aprendemos na nossa casa, sentar à mesa. Nós Com falamos os no outro meus episódio filhos, sobre isso. Sentar à mesa. Porque na mesa a gente conversa, a gente olha olho no olho, a gente vê. Lá em casa, assim, os meus filhos, né? Eu agora só tô com um dentro de casa, porque os outros já estão casados. E esse um tá para ir embora também agora. Mas a gente sempre que consegue sentar, eu posso chegar do meu trabalho meu dia mais cansado. Eu preparo a comida e ponho na mesa. Meu marido nunca foi no fogão botar a comida no prato. A gente senta na mesa junto. Ninguém nunca comeu vendo televisão. Ninguém nunca comeu no quarto jogando videogame. É na mesa. Mexendo no É uma celular. situação, dona Ana Lu, que até A se mesa fala muito cura. sobre isso. Que o celular, ao mesmo tempo que ele aproxima Ele Ele pessoas distancia. distantes e tal, ele também afasta. Afasta. Você vai ver, eu em casa eu tenho esse problema. As crianças estão aqui almoçando ou jantando com o celular aqui, ó. Tá almoçando aqui, tá tá botando a passando. comida na boca, olhando. Isso é um absurdo, né? Tá estudando com a televisão ligada. Eu nunca aconteceu isso na minha casa. Nem lá em casa. A televisão desligada, na época não tinha celular, mas a televisão era desligada. O horário de estudar era estudar. O horário de brincar era de brincar. Né? Hoje já não tem mais isso. Uma coisa que eu observo muito, dona Ana Lu, é que hoje em dia, a senhora pode reparar, os filhos já não chamam mais os pais de senhor e senhora. É você. Benção, pai, não tem Não, mais e às benção, vezes é até pelo nome, né? É. Também não tem mais benção, né? Não tem, isso não existe mais. Eu Essa vejo semana eu isso. ganhei benção da minha Eu sobrinha. fico abismado com isso. Eu nunca levantei a voz pra minha mãe, dona Ana Lu. Minha mãe hoje tem 80 anos. Nunca levantei a voz pra ela. Se ela falar que a parede que é preta é branca, ó, tá certo.
Mas depois eu vou falar, ó, não é, a senhora tá errada. Então, eu vou tentar explicar. Tem que respeitar a coroinha. Mas tem que respeitar. Aí eu vejo meus sobrinhos, chamando a mãe e minha avó de você. Eu falo, mas você, onde você... Você é sua colega, por acaso? Eu contesto ele sobre isso. Que é senhor e é senhora, meu irmão. Que história é essa? vovó, né, mano? Pô, é senhora. Na Mas verdade, os valores foram se perdendo, né? Sim. E a gente precisa resgatar isso, aquele que pode, né? E eu vejo o programa de vocês como um resgate a isso, porque vocês tiveram a experiência do amargo. Né? A gente passou lá no deserto. Passou no Quer dizer, deserto. passou porque a gente quis também, a gente entrou, né? Mas aí vocês passaram e vocês estão tendo a oportunidade de reconstruir a vida de vocês. Você quer que o seu filho sofra o que você sofreu? Claro que Nunca, não. né? Nem os filhos dos outros, por isso que a gente tá aqui Então, passando, né? Então, essa é a proposta. E a minha proposta hoje, como serviço social, é tentar colaborar com essas famílias para mostrar que tem um caminho. Sim, Que verdade. tem, porque às vezes as pessoas não têm o acesso. Porque, assim, já reparou quando você vai ser atendido no local e a pessoa te trata mal? Horrível, né? É horrível. Gente, olha, Me atende de mau humor. o que Eu acho acontece? superior, né? Eu brinco que o meu telefone não é mais meu. Não é mais da Ana Lu. Desde quando eu comecei a trabalhar no abrigo de idosos, eu perdi meu telefone. Eu não tenho telefone. Né? Porque as pessoas descobrem o nosso número. E pode perguntar. Não tem ninguém que eu não deixe de responder e dar. Porque eu trato a pessoa como eu gosto de ser tratada. É igual quando tem É que uma o festa. respeito é a via de mão dupla, né, dona Ana Lu? É igual quando tem uma festinha, cada um leva uma coisa, aí vem aquele camarada e traz o convenção. Pô, ele não quer beber convenção, ele quer beber Coca-Cola, mas ele trouxe traz a o convenção. convenção. Aí eu falo, então tu vai beber o convenção, só porque tu trouxe a convenção. O convenção mesmo, ele não vai beber. Quando viu a Coca-Cola, ele bota o copo. Gente, se eu vou comer. É igual você tá na tua casa, tem uma visita lá, você vai esconder o melhor. Não, vamos comer todos juntos. E outra coisa também que eu falo sobre a família, que eu falo assim: se você pegar. Minha filha ligando. Se você pegar o copo bonito e guardar no armário e usar o de geleia para tua família, a tua família já tá fracassada. É verdade. Cara, vamos voltar um pouco lá Tá atrás, fracassada. né? Vamos voltar aí. Vamos voltar um pouco Vamos lá voltar atrás. porque Vamos falar que eu sobre, fiz- sabe o quê? Sobre aquela... Se a gente deixar, tava eu falando do falo Scania, muito. né? A gente tava falando do Scania, né? Que agora... Era muito humilhante, né? A revista era muito humilhante. Porque entrava de 10 em 10. Eu me lembro ali no Muniz, era 10 pessoas. E a gente tirava a roupa ali. Gente, era uma situação humilhante. Hoje a gente já tem... Às vezes, quando eu vou... Eu passo no Scania, né? Porque... Eles até brincam comigo. Quer Se dizer- for ouro, não apita. Eu falei, então vai apitar tudo, que aqui não tem ouro, não. Assistente social, então, passa na Scania A para gente poder passa. atender. Não, eu acho que qualquer profissional tem que passar. Até o diretor do presídio. Ah, então a portaria, né? A portaria agora é unificada. Os professores. Sim. Todo mundo tem que passar. Verdade. E a gente passa. Mas a gente passa pelo scanner. Todo mundo, todos os profissionais. Até eu já vi diretor passando. A gente entra junto e passar. Todo mundo passa. Verdade. Eu lembro que essa época que a senhora disse, mencionou que não existia o scanner ainda, né? Que era muito humilhante para as famílias. Eu lembro que a família falava que às vezes tinha até que não só abaixar, como tossir, né? Na Botar a mão verdade, na boca, assim, tossir, soprar. quando a pessoa era muito obesa, tinha que, né, levantar as partes, enfim, até... Uma gente, esculacha. Eu lembro sim. que, inclusive era dolorido. na Federal, né, chegou ao ponto de pedir para que a família abrisse a sua genitália, né? Para que fique em pé em cima de um espelho, Isso. para que pudesse a gente... Absurdo isso, né? Era muito, muito humilhante. E assim, e essa dor que fez ser o que eu sou hoje, né? A gente fala que aquilo que vem para nos matar nos fortalece, né? Ser a profissional, quando eu atendo uma família, quando eu vejo a dificuldade de uma mãe preparar ali a comida. Por isso que eu falo para essas pessoas que estão lá dentro. Eu brinco quando eu atendo os meninos que a gente já tem a liberdade. Eu falei, olha só, eu vou resolver teu documento, eu vou te botar para estudar tudo, mas se tu vacilar, quem vai te buscar vai ser eu, hein? Porque tu não vai me dar trabalho para depois voltar de novo, não. Aí eles brincam. A gente tem, assim, a gente vai criando, né? Sim. Um respeito ali. E a gente vai vendo. Eu vou falar para você, em 1 ano de escritório social,
A gente tem tido resultado positivo. A gente É a tem melhor visto. parte, né, doutora? Tem visto. A melhor parte. Isso que dignifica, né? O trabalho. Isso. De ver que o trabalho está crescendo, tá dando frutos. Isso. Né? Quando eu entrei no Muniz a primeira vez, passou um filme, né, na minha cabeça. Me deu vontade até de chorar, porque quando eu entrei como profissional respeitada, né, eu me lembrei do passado, que quando eu entrei para visitar o meu irmão a primeira vez no Muniz, a esposa dele tinha acabado de ganhar a minha sobrinha, a Isabelle. Ele foi preso no dia 3 de julho. A Isabelle nasceu no dia 26 de julho. Aí foi o período que ele estava entre a Polinter e até chegar no Muniz para a gente poder conseguir visitar ele. E ela era menor de idade, a mãe da menina. E aí eu que fui com a menina, né? Com a bebê. Precisou emancipar, né? Para poder entrar com a bebê, para ele conhecer a bebê. E passamos a menina, né? Tirei a roupinha da neném todinha para entrar. E quando eu volto agora como profissional entrando ali, eu entrei em fevereiro, depois que o escritório iniciou. O escritório inaugurou em agosto. Em fevereiro eu entro no Muniz para realizar 3 casamentos. 3 casamentos lá dentro. E aí passa um filme, né? A revista, aquele caminho até chegar, né? Onde eu ia atender o pessoal. E hoje eu falo assim, como Deus faz, né? Antes eu era visitante de preso, hoje eu entro como autoridade. Deus faz assim, né? Dia de vergonha, dia da dupla honra. E o mais interessante, né? Como eu falei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Lula assinou um decreto ano passado, né? Sobre as políticas penais, e eu fui convidada, representante do escritório social, nomeada a compor a comitê que vai criar os atendimentos aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nas né? políticas penais. E assim, o que é interessante é que a gente vai olhar os nomes, são juízes, promotores, Deus faz assim, né? diretores, e Deus faz, né? Por isso, eu sou a prova viva de um familiar que eu virei Virou a chave, né? a chave. E que cada um que está assistindo aqui pode virar a chave. Você pode chegar aonde você quiser. Verdade. Eu me formei com 40 anos de idade. Com 40 anos de Olha idade. aí, ó. Olha aí. Né? Eu fui para a universidade. Hoje eu tenho pós-graduação em geriatria, gerontologia, políticas públicas. E estou querendo partir para mais coisa. Eu sou apaixonada por leitura. Eu acho que eu durmo umas 3 horas por dia, de tanto que eu leio. Né? Dona Ana Lu, fala para o pessoal também aí que tem muitos casos de pessoas do sistema, né, que egressos do sistema. Um exemplo, o cara que está com tornozeleira e deixa de ir lá assinar. Por motivo, às vezes, banal, nada. Não teve motivo nenhum, ele deixou de ir, mas continua com a tornozeleira. Como ele pode resolver essas questões? Sim, ele pode ir lá no escritório social, né? A gente tem uma equipe jurídica que vai fazer toda a tramitação para poder encaminhar para a Defensoria Pública, para poder a Defensoria encaminhar para a VEP, para poder tentar regularizar a situação. Então, quer dizer, para quem não assistiu no primeiro episódio, está assistindo o segundo, que não pôde saber dessas informações, então tem como correr atrás disso. Não precisa a pessoa ficar foragida, né, dona Ana Lu? Não. Ele pode regularizar a sua situação. Pode regularizar, sim. No caso do livramento condicional, dona Ana Lu, se houver essa situação dele esquecer de assinar, ele pode tentar escritório recorrer social que a gente faz o trâmite para poder recorrer, para poder regularizar. Olha que interessante. Eu conheço pessoas, dona Ana Lu, que tiveram problema, até de esquecimento mesmo, e que devido a essa situação, que é tanta informação negativa que se vem sobre isso, de que deixou de se perdeu a assinatura, já era, tá foragido, aí a pessoa deixa até de correr atrás disso, por falta de informação, e volta pro crime. É verdade. Né? O próprio patronato, quando a pessoa não cumpre a data, ele não pode permitir que a pessoa assine. Eles mesmos encaminham para o escritório social.
que a gente faz com a Defensoria Pública para poder fazer a argumentação da defesa, para poder a pessoa regularizar a situação. Olha só que interessante isso. Muita gente não sabe disso. Não sabe o direito que tem até do recurso. Ele vai recorrer daquilo ali, tentar restabelecer sua situação. E muitos até, assim, não sabem, pensam que já era, acabou, vou ter que voltar pro crime, vou ter que fazer besteira, e quando for preso já era, acabou minha vida. Não, tem solução, tá vendo aí? A dona Ana Lu tá aí mostrando para vocês que tem jeito. Procurem o escritório do serviço social para tentar regularizar a sua situação. Se você está com problema nesse sentido, procure. A dona Ana Lu é um grande exemplo disso. Ela pode te encaminhar, pode ajudar você a resolver esse problema. Nós temos uma equipe multidisciplinar no escritório, com advogado, psicólogo e assistente social, justamente para tratar das questões. O atendimento lá é de segunda a sexta, de 8 às 5. Fica ali em Bangu. É um acesso super fácil, porque é na rua lateral do shopping de Bangu. Rua dos Açudes, 987. Que bom. E tem telefone também, que a pessoa talvez possa tentar? Não tem telefone. Não tem né? e-mail. Tem e-mail. Pode mandar e-mail que a gente responde. Ou entra no Instagram, escritório social, pode deixar lá, que depois eu vou lá e respondo. Pastora, vou fazer uma pergunta à senhora. Digamos que a pessoa tenha até medo de ir lá, devido à situação muito tempo foragido ou evadido. O escritório social teria como ir até essa pessoa? Na verdade, assim, a gente faz atendimentos itinerantes. Sim. Porque por o escritório social ser apenas um aqui no Rio de Janeiro e ser na localidade de Bangu, a gente entende que tem pessoas que têm dificuldades financeiras e outras coisas mais. O que a gente faz? As associações de moradores que quiserem, né, o líder da comunidade pode acionar o escritório social, que a gente faz o atendimento itinerante. Nós vamos com a equipe, eles vêem um local para a gente se instalar lá e a gente fazer o atendimento lá. Bacana. Das pessoas. A gente já fizemos assim, como eu falei aqui no outro, em algumas comunidades a gente já teve alguns atendimentos. Pô, que bom, né? Bacana. Aí, líderes comunitários, presidentes de associações, aí é um caminho. Vamos ajudar essa galera aí, essa juventude, essa molecada que tá com a cabeça ainda meia virada. Vamos tentar ajudar. Acho que se todo mundo, cada um fazer a sua parte, dá pra gente mudar muita coisa. A gente não vai mudar o mundo, claro. Nem somos tão pretensiosos, né, dona Ana Lu? Verdade. Mas se a gente puder ajudar, pô, vamos ajudar. Vamos fazer esse trabalho que a dona Ana Lu tá fazendo. Vamos fazer esse trabalho crescer. Por isso que a gente está divulgando aqui também isso. Assim, é muito interessante. Porque muita gente não conhece esse tipo de trabalho, dona Ana Lu, que vocês estão fazendo. O escritório social como eu falei, né? Ele começa no ano de 2016 pelo Conselho Nacional de Justiça. Sai um decreto mais ou menos em 2019, mas aqui no Rio ele só inaugura em 2023, né? Rapaz. E a proposta é de ter mais 9 escritórios para poder por localidade, né? Porque para não ficar Fica um muito só. concentrado, né? Ó, e uma coisa eu vou falar para a senhora. Tem aqui um voluntário para poder ajudar no que for possível. Pode ter certeza disso. Eu me voluntaria. Voluntaria é a palavra certa? Voluntariando. Vou me voltar. Como é que é? Voluntariar. Tu também, já se voluntariou também, viu? Cara, isso é bom demais. Isso é bom demais. É um resgate. E né? aqui, dona Ana Lu, faço questão aqui, a gente, nós todos aqui comungando da mesma posição sempre, né? Que é ajudar. Nos pomos à disposição do escritório, pondo aqui o programa para incentivar cada vez mais esse trabalho de vocês também, né? Hoje a gente, graças a Deus, está em crescente, né, em visibilidade. Deus, né? E nós estamos com visibilidade até fora, no exterior, fora do país, em outros estados do Brasil. E fazemos questão de ajudar o seu trabalho nisso. Até que, se for o caso, não conseguir chegar ao escritório, procure através do nosso direct. Nós vamos encaminhar. Fazemos questão de ajudar nesse sentido. A senhora pode contar conosco, E dona da Ana minha Lu. história também, né? Eu Sim. acabei não falando aqui, quando eu falei sobre as cartas, né? Sim, Que as sim, presas sim. escreviam. E quando eu vou fazer a minha formação, eu pego essas cartas. E através dela eu faço um retrato sociológico das deficiências do cárcere. O meu tema foi Mulheres em Pena Privativa de Liberdade, qual o papel do serviço social para a sua emancipação. Isso E anda no TCC, dona? No meu TCC. E eu ganhei um título.
Ó, no Seminário Nacional de Estudos Prisionais. maravilha. Olha, conta desse mostra, TCC. dona Ana Lu. Ah, não, a gente Vira faz daí, questão. daí dá pra Não Olha dá pra aí. ver aqui. Olha que honra. Fui apresentar lá na Universidade do ABC, em São Paulo, né? Tudo foi assim. Por isso que eu falo, gente, às vezes as pessoas pensam que algo muito ruim acontece na sua vida e as pessoas têm que parar, se estagnar, não. É daí que a gente se fortalece, a gente verdade. cresce, né? Toda a experiência amarga, ela vai te fazer você crescer. Sim. Verdade. Às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário você processo. passar pelo processo para poder amadurecer, É. poder se fortalecer, Isso. né? E esses meninos que vão estar nos assistindo ainda, né, que estão aí se envolvendo, escapa por sua vida. Seja um sobrevivente, né, dessa sociedade cruel, né, desse mundo cruel, porque tem oportunidade para todo mundo. Quando a pessoa quer, olha, o meu filho, ele tem 23 anos. Meu filho estudou em colégio público. Meu filho passou no Enem, fez faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro de Direito, se formou agora, tem 20 dias. Parabéns. Meu filho, com 23 anos, ele é assessor jurídico na Prefeitura de Niterói. Meu filho, com 23 anos, comprou um apartamento na Planta, Que orgulho, hein? aqui no Recreio. Então, era um menino que estudava no Brizolão. Ah, por trás desse menino tinha uma mãe, né? Tinha um joelho. Tinha o joelho dobrado. Tinha E assim- aquele vai com Deus, Deus te abençoe. Mas aquele que não tem mãe também, você tem um pai que nunca vai te abandonar. Se Amém. apegue a ele. Se apegue a ele. Tem oportunidade. Tem. E tem aqui, ó, vou falar aqui um pouquinho do livro. Eu sou coautora, né, dessa obra, Mulheres Florescendo no Deserto, né, onde eu tenho um capítulo, são 25 mulheres. Eu vou deixar aqui de presente aqui para os sobreviventes. Opa, calma Vou aí, esse aqui sortear, já é meu, esse aqui já é meu. ver como é que vai Esse ser aqui já é feito meu, aí. esse aqui já é meu, esse né? aqui já é Tá meu. apresentando o livro, cara. Aí tem um capítulo que eu conto um pouquinho da minha conversão, né, da minha história. Eu teria o segundo agora, que era o solo, só que a editora faliu. Eita. E aí eu vou ter que ver com meu filho agora, que é advogado, para poder botar na justiça. Porque eu terminei de pagar para fazer 200 edições e eles faliram. Estou mandando mensagem, estão me cozinhando. Mas eu estou com mais 2 propostas para o ano que vem, né, que eu já estou escrevendo. Uma é pela editora da CPAD, que vai estar sendo publicado, acho que em janeiro. E estamos aí fazendo. porque Parabéns, parabéns. Tem tempo para tudo, né? E quem quiser nos visitar na nossa igreja, a gente congrega ali em Bangu, na Avenida Aimara Xavier, Avenida 1, 780, Conjunto da Marinha, Bangu. Pode nos visitar. Nós temos culto terça, quinta e domingo. Que bom, que benção, dona Ana Lu. Assim, a senhora falou sobre o exemplo do seu filho, né? Com 23 anos se formou. Olha, a gente vê alguns exemplos aí de pessoas até que têm condições, né? E só estudaram em colégio particular, conseguiu chegar talvez na faculdades particulares e não foram a lugar nenhum, né? Um rapaz com tanta luta, com sufoco aí. Foi né? jovem aprendiz, carregou muita caixa na Olha. cabeça ali na CPAD como jovem aprendiz. Quer dizer, venceu com esforço, né? E a gente vê pessoas aí que não querem saber de nada, né? Não querem, nem ligam para isso aí. Não vê também, às vezes nem enxergam o esforço que os pais fizeram, né? Para ele poder ter aquilo ali, né? É terrível. Mas isso aí, garotada. Segue o exemplo. Quem puder, vai estudar, né? Vai fazer curso. Tem tanta oportunidade aí, né? E para os familiares, né, de pessoas presas, a gente também tem curso. A gente tem curso pela UERJ, gratuito. Por exemplo, se o seu familiar tá preso, procure a gente. A gente tem como encaminhar vocês para o curso. A pessoa vai ganhar passagem para ir fazer o curso. Ah, não. Pera aí. Espera aí, dona Ana Lu. Não. Fala de novo isso aí. Isso aí, eu acho que isso aí a senhora tá indo além. Olha não? aí, olha Fala aí, dona. Ganha a passagem para ir Olha. cursar curso de administração. É porque eu tinha que ter anotado, porque é tanta coisa que eu falo, né, que eu acabo esquecendo todos os cursos que tem. Deixa eu ver aqui. É se bastante, consigo. né? Sério, dona.
vocês dão a passagem para a Não, pessoa. não é a gente, é a universidade. A própria universidade? A própria universidade, é o projeto. Mas através de vocês, é o né? programa Mudar de Vida, da Fundação Santa Cabrina com a UERJ. E auxiliar de administração, auxiliar de serviços gerais, empreendedorismo na prática. Inclusive, eu vou estar lá agora, dia 31, quinta-feira, numa formatura. Então quer dizer que esses projetos não são só para ex-apenados, para os seus familiares também. Também. Olha que coisa fantástica. Esse curso. E tem Mas por que isso não tem uma divulgação mais abrangente, dona Ana Lu? A gente está aí, estamos começando, né? E a gente tem uma parceria muito importante com a Fundação Santa Cabrina. Eu quero dizer que a gestão de hoje, do seu Clécio, tem sido uma gestão espetacular, a Fundação. E está tendo bastante empregabilidade, tá? A gente encaminha a pessoa para lá que está em cumprimento de pena. E além desses cursos que eu falei, tem outros cursos, tem barbeiro, tem informática, tem design de sobrancelha, tem inúmeros cursos pela Fundação, que também as pessoas, né, ganham o custo, que é a Fundação junto com o Instituto Chaya, né, pelo Capacita Social. E agora a gente também está com uma parceria com o IPROSA. É um curso de auxiliar de serviços gerais hospitalar, com uma grande chance de empregabilidade. Esse não tem a passagem, mas é 4 dias de curso intensivão e a gente está atendendo as pessoas, familiar, egresso do sistema prisional, as pessoas que tiverem vulnerabilidade, quiser fazer esse curso, pode procurar a gente. E isso porque é somente um núcleo ainda, hein? Serão quantos que a senhora falou? A proposta da Prefeitura com o Conselho Nacional de Justiça é que no Rio de Janeiro tenha 10 escritórios para dividir por coordenadoria, né? Igual os CRAs são divididos por coordenadoria, por território. Mas, por enquanto, a gente atende Baixada, a gente atende outros municípios, não tem problema, pode ir lá que sempre cabe. Olha que bênção. Então, tá vendo aí, né, pessoal? Dona Ana Lu tá dando toda a visão onde vocês podem procurar. Tem ajuda, tem curso. E vamos se preparar, né, Tem dona parceria Ana Lu? com o SEJA para quem deixou de estudar, para estudar com módulos, estudar em casa e fazer a prova para fazer o 1º grau e o 2º grau, entendeu? Olha que legal. Tem toda a oportunidade. Gente, o acesso é tudo. As pessoas não têm informação. Tem muitos... FAETEC tem inúmeros cursos gratuitos, só que as pessoas Não conhecem. não Às vezes é falta conhece, de não informação também, né? acessa, né? Não consegue o acesso. Às vezes por falta de documentação, por alguma coisa. Às vezes por não ter condições de acessar também a internet, que hoje tudo é pela internet. Por exemplo, a gente senta lá com um monte de pessoas que não têm a carteira de trabalho digital porque não tem o aplicativo Gov. Aí a gente senta, ensina, a gente cria lá junto com eles o e-mail, cria a conta Gov deles, e eles saem de lá com a conta Gov, com a carteira de trabalho digital. A gente faz todo, é um atendimento completo. Que bom, né? Só falta mesmo ter mais divulgação, isso, né, dona Ana Lu? Hoje a sua equipe são quantas pessoas? Nós temos o gerente do escritório social, que é o seu Antônio Freitas, né? Ele é um advogado. Nós temos o assessor, que é o... Agora veio só o sobrenome Deu branco. dele. Deu branco, E temos a advogada, que é a Karine. Temos o psicólogo Sérgio, eu como assistente social e tem a Vânia como assistente social. Nós somos 7, equipe técnica, né? Nós temos... o Tiago, é porque veio o nome dele, o Guarabira. Nós temos... o motorista já está me ligando. Nós temos 2 motoristas, porque nós temos uma van e um carro pequeno. E nós temos são 4 controladores de acesso. E temos a menina que cuida do nosso bem-estar lá, que é a nossa secretária maior, né? Que cuida do nosso bem-estar lá, cuidando do espaço, que é a Márcia. Quando já chega, para a van, monta a barraca. Isso aí, Tem data para esses... na verdade é um agendamento, né? A gente vai, por exemplo, a pessoa vai me acionar, eu vou procurar o local, me mostrar como é que é e a gente vai fazer toda uma dinâmica para poder estar entrando nesse local. A senhora E sabe quem é que faz essa... Agendamento? O agendamento. Sou eu. Não, o exemplo, o cara da associação, ele pode pedir esse Pode agendamento? me pedir. Aí, Ele ó. pode fazer, olha, geralmente, por exemplo, Nas comunidades, né? na Nova Holanda, quem foi uma presidente de uma associação, foi com ela que eu tratei, e aí a gente foi combinando, só que a gente teve bastante entrave por conta das incursões. Foi cada vez que a gente agendava,
Aí dava na televisão, aí a gente não podia ir. Mas não quer dizer que, um exemplo, um cara da associação do bairro tal, da comunidade tal, pode fazer um contato e pedir Pode. esse serviço. Uma coisa Pode pedir. pode ter certeza, que depois que esse programa for ao ar, se já Prepara o estava a telefone. agenda, já estava cheia, prepara outra agenda. E o trabalho não vai faltar. Hein? Dona Ana Lu, passa novamente o endereço É, de lá do escritório, escritório? e também o endereço digital. Tá. O escritório, deixa eu pegar aqui Para que as O pessoas escritório possam. social fica localizado na Rua dos Açudes, número 987, que é em Bangu, ao lado do shopping. Ao lado, até eu já gravei, ao lado do shopping. Na rua lateral do shopping. O acesso é bem tranquilo. Anda só um pouquinho, mas chega lá. E a nossa rede social é o Escritório Social, né, do Rio de Janeiro, Bangu. E eu vou passar aqui para vocês o e-mail do Escritório Social. Se atentem aí, líderes comunitários. Isso aí, olha, rapaziada. Olha o endereço para que vocês enviem Alô, associação, o e-mail. Alô, associação. É escritório social bangu.rj@gmail.com. Pode repetir, dona Botar Ana? lá no... Posso. Escritório social bangu.rj@gmail.com. Olha, Ó. que maravilha, hein? É só Não voltar. perca essa oportunidade, hein? Se esquecer, é só voltar lá um pouquinho. Volta um pouquinho. Ainda vamos um pouco mais além. Você aí que estava procurando uma porta, irmão, para mudar de vida e não tinha, achava que não tinha solução e não tem jeito, tá aí a solução. Agora, só não muda se não quiser. Depende de Agora, cada um, né? Só de você. Só depende E de tem o você. Instagram aqui, ó, que é Opa. escritório social Bangu. Quando eu jogar no Instagram escritório social vai aparecer um monte, porque no Brasil existe 62 escritórios sociais, né? Aí vai aparecer um monte, mas o nosso só vê lá, Bangu. Pode botar mensagem lá que a gente responde. Certo. A equipe responde. Que bom. É porque no passado, dona Ana Lu, na época até nossos familiares fizeram parte de uma... criaram uma associação de familiares e amigos de presos. Inclusive à frente, como presidente, a dona Simone, doutora Simone, que era esposa do Seu William. seu professor William, que era o fundador da facção e tal. E foi descoberto na época, dona Ana Lu, que existiam diversas ONGs, diversos escritórios que trabalhavam em prol dos presos, mas que nunca foram numa prisão, nunca ajudaram preso nenhum. E recebiam por isso, inclusive, né? Cara, a gente ficou... Era escritório fantasma, né? A gente ficou assim, estarrecido com isso. Como isso? Dentro do Rio de Janeiro mesmo existiam diversos escritórios, né? Que trabalhavam em prol do preso, mas que nunca fizeram trabalho algum por preso nenhum. É terrível isso, né? São várias linhas, né? Sim. Amanhã, inclusive amanhã, a gente vai estar num trabalho ali na Pastoral Carcerária, em frente à Cancela. Eu vou estar atendendo ali 40 esposas de presos do Bangu 2. Sim. Casamento, que o povo agora tudo me procura para casar. Vai E ficar aí conhecida como a Ana Lu casamenteira. Aí então eu vou lá atender essas mulheres amanhã ali. Aí como lá no meu escritório eu não tinha espaço para 40 mulheres, a gente pegou emprestado lá com a Pastoral Carcerária e nós vamos estar atendendo lá o pessoal. Bacana, né, pra cara? fazer Muito casamento. bacana. Eu já tô com 11 em andamento e agora vai vir mais 40. A pastoral ainda é muito atuante, dona Ana Lu, dentro do sistema penitenciário? Olha, eu acho que sim. Eles fazem realizar. Até porque quando eles necessitam de trabalhos que eles não têm acesso como a gente tem, por exemplo, de acolhimento, algumas coisas eles demandam pra gente. O tempo, quando eu ingressei no sistema penitenciário, foi nos anos 80 ainda, 88. E o trabalho da pastoral era muito forte, era bem atuante. Principalmente à frente do pastor Bruno, do padre Bruno. Bruno Trombeta. Não sei. Ele padre Bruno Trombeta. Ele é grande. Não, Ele nessa era época grande, eu tudo. era muito menininha. Padre Trombeta, Bruno Bruno Trombeta. Trombeta. Na época, o arcebispo também vinham.
principalmente na época nas épocas Na natalinas. verdade, eu acho que o trabalho religioso ele continua com a mesma potência, né? Tanto como evangélico como As católico. irmãzinhas Até também. as freiras, As freiras iam lá as também. freiras É um iam. trabalho que é um divisor de águas, né, no sistema. E que muito que necessário. É muito As necessário. freiras aí. Precisa. É Precisa muito, muito. muito necessário. O padre sempre ia, né? Sim. Mas acho que continua fazendo os trabalhos. Eu, nesse período que eu última É porque período que assim, eu tive, eu não o vi que mais. acontece? Eu não tenho aquele Eu também acesso nunca mais vi. total às unidades Nem o prisionais. padre, nem Né? pastor. Algumas que a gente realiza atendimento preparando a porta de saída, porque a CEAP ela criou um grupo chamado NUPRE, que é a equipe que é a governança que prepara a porta de saída para a gente, para o escritório social, entendeu? E eles trabalham no diálogo, eles tiveram um primeiro momento que passou no semestre passado, e agora começou o segundo encontro do NUPRE. E aí essas meninas que trabalham uma equipe também, elas atendem para mandar as demandas para a gente, quando a pessoa sai para procurar a gente também. Porque a gente não vai dar conta de com todos, né? Sim. Até porque a nossa equipe é pequena. Mas aqui, as equipes vão Mas vai se demandando, tornar grande. entendeu? Pergunta, dona Ana Lu, mas esse setor que a senhora falou agora, esse grupo, como é que é o nome? NUPRE. Mas eles atuam nas prisões? Eles vão nas prisões? Não, eles trabalham, eles estão agora atualmente no Oscar Stevenson, que é o presídio feminino, que tem aqui no... Esqueci o nome dali, perto da Benfica? CADEG, Benfica. Eles já fizeram dois momentos, foram com, não sei se foi 60 presas. Aí agora eles estão no segundo momento. E eles estão atuando no Esmeraldino Bandeira. Bacana. É porque eles deveriam E no Plaça Carvalho. abranger mais, porque são tantas prisões. Mas são projetos, assim, o projeto geralmente ele tem um número específico de atendimento por conta da equipe também, entendeu? Então eles vão fazendo por parte. Entendi. E pegam os presos que estão já praticamente na rua, Sim, né? já no presídio semiaberto, né? Para sair, que se chamam os pré-egressos, Certo. na verdade, né? É, porque eu acho que isso não são em todos, não. Não, é só nos presídios Não, que... digo nos mesmos do semiaberto. Não são em todos. É um projeto novo. Ah. Ele está no segundo momento agora. Ah, porque eu estive Ainda no está Vicente Piragibe e se não... consolidando. e Não, no Vicente não vi nada disso, não. Tá no Esmeraldino e no Plácido. É E no Oscar Stevenson. É um dos questionamentos que nós sempre falamos aqui, dona Ana Lu, sobre a preparação do, como a senhora falou, A pré-egresso. porta de saída. A porta de saída. Tanto a mulher como o homem que estão já se preparando para a liberdade. No caso, estão no semiaberto, por exemplo. A pessoa não é preparada para chegar em liberdade. Né? Deveriam fazer uma melhor preparação. Gente, é o papel do escritório social e esse NUPRE e é o que está sendo feito. E essas políticas penais, elas justamente vêm para isso. A gente teve um ganho. Eu li aqui, Foi. né? Eu posso até fazer a leitura novamente do início. Que aqui, ó, lá em Brasília, ó, em 22/12 de 2003, o presidente Luiz Inácio Lula e o ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, assinaram um decreto 11.843/2023 que regulamenta a assistência à pessoa egressa e institui a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional. Foi um documento histórico para as alternativas penais. Justamente isso. Entendeu? Histórico mesmo. Pode ter certeza disso. É o que nós falamos aqui, dona Ana Lu, é que já deveriam fazer esse processo de preparação para a pessoa que vai se tornar egressa do sistema, já lá na semiaberta, né? No presídio semiaberto. Deveriam preparar a pessoa, no caso, o cara chegou na semiaberta, então, você preparar ele liberando um curso, dando um curso para ele, né? Para que ele saia com algo para se fazer. Não esperar ele chegar em liberdade. Isso começou a ser feito, né? É como eu falei, a gestão atual hoje, tanto da Fundação Santa Cabrini como até a SEAP, eu vou falar do subsecretário, o Lúcio, que é a pessoa que eu tenho contato mais direto, ele tem buscado muito isso. Eles têm feito um trabalho, assim... Mais humano, né? Mais humano. Um olhar inquestionável, né? Do que eles têm feito. Inclusive, eu falei aqui no primeiro que no início do mês foi inaugurada uma cozinha industrial dentro do complexo para ter o curso extramuro, né? Que estão sendo as pessoas que estão como pré-egresso
Então, só que depende do quê? Não depende do policial penal pegar e levar ele para fazer o curso. Depende de todo um processo. O nome dele tem que ir para a VEP, o juiz tem que analisar autorizar para ele fazer. E isso começou a ser feito. Então, assim, a gente vem trabalhando em defesa dessas pessoas que estão no sistema, né, para poder que os seus direitos sejam garantidos, mas também a gente tem que parabenizar aqueles que estão sendo feitos. E essa gestão atual hoje, né, o Lúcio, o Clecinho na Fundação, tem sido... Se vocês entrarem na rede social da Fundação, vocês vão ver o avanço que eles estão tendo com pessoas em cumprimento de pena. Eles conseguiram fechar um contrato com o Estado para fazer os uniformes escolares do Estado, e que quem vai costurar são as presas. Bacana. Remuneradas, entendeu? Foi anunciado agora. Quebrando barreiras, tempo. né, cara? Está quebrando barreiras. Porque parece que desde 2018, parece que os trabalhos passou a ser voluntário só para remissão de pena. E não passou mais a ser remunerado. Mas vai voltar. Porque já tá conseguindo. O Talavera já vai voltar novamente com a área da costura. E, assim, eles estão fazendo um trabalho bem legal com esses questionamentos para justamente essa porta de saída. Porque além de incentivar, né, a pessoa... Porque o cara chega na rua, o egresso, não sabe fazer nada. Não sabe costurar, não sabe cozinhar, não sabe fazer um conserto elétrico, um encanamento, um ajudante de pedreiro. O que ele vai... Não tem o que fazer. Mente vazia, né? A mente vazia já era. Acaba voltando para... Inclusive, a gente teve uma reunião do GMF, que é o setor do Conselho Nacional de Justiça que atende os escritórios sociais. A gente teve lá um representante do Ministério do Trabalho, e o maior questionamento nosso dele não é a pessoa chega procurando emprego, mas ela não tem experiência em nada. Então, a maior deficiência hoje é na capacitação. É você trabalhar com essa pessoa para desenvolver essa capacitação. Entendeu? Sim. Hoje tivemos uma aula aqui, né? Uma aula mesmo, que você também que teve essa aula aí, ó. Pega esse gancho dessa aula para você aí, valeu? Aproveita a oportunidade aí que Deus está te dando aí, através de uma pastora aí, ó. Deus está falando contigo desde o primeiro episódio. Se tu ainda não ouviu no segundo, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Pastora. Chegamos nas nossas considerações finais, né, Rodrigo? Nossas considerações finais. Para mim foi um prazer, um orgulho conhecer a senhora. Vamos ter a oportunidade. Eu sou voluntário, já falei. Só me convidar que eu tô lá. E se teu esposo convidar para almoçar, é só falar comigo, eu vou lá. Se ele quiser companhia, né? Companhia. Liga pro Rabinho. Tô indo aqui na churrascaria, tô indo aí, mano. Ele é meu maior incentivador, né? Na verdade, eu falo que ele é meu incentivador e meu patrocinador, né? E o canal também, dona Ana Luz, está à disposição aqui, portas abertas para divulgar o seu trabalho, o trabalho do escritório. Quando tiver alguma coisa para fazer assim, né? Alguma divulgação, a senhora pode contar conosco, mande para nós, nos procure, a gente vai divulgar com força total. Força total agora. E aqui, dona Ana Luz, a gente presenteia a senhora com essa caixa, que é uma camisa e a caneca. Já tô até aqui vestindo. Tá? Caneca, eu vou mandar para vocês a foto do meu arsenal de caneca. Tá aqui, nossa caixinha. E, dona Ana Lu, gostaríamos de agradecer a senhora por a senhora ter cedido o seu tempo, que é precioso e, assim, corrido, para poder vir aqui, né? Dar essa aula pra gente e para essa galera que está assistindo. Essa porta, né, de oportunidade. Abrindo essa porta e mostrando que há uma condição, há uma possibilidade, Sim. há sim... há um resgate. Um resgate, né, disso aí. Você tem sim o direito de recorrer. Se você teve um problema, não foi lá assinar, esqueceu, sei lá, procure o escritório. Procure lá a dona Ana Lu, que vocês vão... Ela vai dar o caminho para vocês, o caminho das pedras, para poder... Para resolver esse problema, que você não precise ter que voltar para a vida do crime, voltar a fazer coisas erradas. Isso aí. Dona Ana Lu, foi um prazer conhecer a senhora. Muito obrigado. Assim, a gente agradece de montão, tá? E o programa tá aqui, o nosso canal tá aberto para a senhora, para divulgar, tá bom? Conte conosco. É isso, Alex? Isso aí. Vou usar as tuas palavras. E, ó, estamos aí. Lembrando, tem que pedir pro povo se inscrever. Lembrando, inscreva-se no canal, dê um like,
compartilha, ativa o sininho e ó, temos um canal de corte aí, 01 Sobrevivente Oficial. Se inscrevam lá, tá bom, rapaziada? E pode me seguir também no Instagram, né? Ana Lu Nóbrega. Isso aí. Sabe por quê? Que eu tô sempre botando lá uns videozinhos, colocando lá. Agora vai bombar. Sabe por quê, pastora? Porque nós somos todos hoje Sobreviventes. Eu também sou uma sobrevivente. Aí,